Bom, vamos aqui agora falar do assunto principal que me traz a esse vídeo, né? Eu gostaria até de abordar outros, mas que precisam de maior aprofundamento. Eu cheguei de viagem há pouco tempo, estou aqui mantendo essa regularidade com vocês, mas foi divulgado mensagens trocadas entre bolsonaristas que mostram negociações de armas com o intuito de reverter o resultado das urnas. A conversa, obtidas pela Polícia Civil do Distrito Federal, citam ainda a iminência de uma guerra civil no Brasil. A intenção do uso de armas contra a derrota de Bolsonaro consta, por exemplo, em mensagens trocadas entre George Washington Oliveira, atualmente preso e condenado pela tentativa de atentado à bomba em Brasília, e Álvaro Canevari, fazendeiro do estado do Pará. Isso aconteceu, essa conversa, em 12 de novembro de 2021. Portanto, aí, né, pouco menos de um ano das eleições de 2022 que decretaram a derrota de Bolsonaro. E nessa conversa, George envia 21 fotos de armas, né, diversos tipos ali, e diz: a carabina .357 cano octogonal vai chegar, né, 2 até início de dezembro. Primeiro ponto, uma coisa é o cidadão ter a intenção de um golpe, de uma guerra civil, a outra é tentar, a outra é conseguir manter um golpe, sustentá-lo. Para mim, esse aí ou esses aí poderiam, né, ser golpistas delirantes, mas que jamais teriam condições de fazer algo. Me parece que a intenção do George aqui era outra, já explico. Vai dizer que a matéria que também chama atenção, a mensagem 1 minuto depois de mandar as imagens. Disse o George: dá para começar uma guerra, hein? Álvaro responde, o fazendeiro: o meu maior interesse é na carabina .357. Esse é meu maior interesse. Aí, quando você chegar, nós vamos ver isso aí. Eu quero uma dela. Em áudio, o fazendeiro afirma que eles vão precisar de armamento, porque o Brasil vai entrar em uma guerra civil o ano que vem se o Bolsonaro, se roubarem a eleição do Bolsonaro. O Brasil vai entrar em uma guerra civil. Em resposta, o George, condenado então, né, pela bomba, né, afirma: esse é o motivo de tantas máquinas. George então estaria vendendo as armas, como indicado quando ele escreve que viu preços em Goiânia. Abre aspas para o George: estou mais barato, mandou ao fazendeiro. Vejam bem, o George alimenta a esperança no fazendeiro, né, de uma guerra civil, né, esperança entre aspas, né, porque isso aqui seria trágico para o país. Ele alimenta essa esperança naquele outro lá que, se o mito for roubado, vai ter guerra civil e tudo mais, e o George confirma: opa, vai ter mesmo. Incentiva o fazendeiro a comprar armas. De quem? Dele próprio, do George. Então o patriota estava, né, lá oferecendo seus produtos, lucrando em cima de uma possível e ilusória guerra civil. Então, a pergunta que eu deixo aqui para o bolsonarista que ainda acredita no Bolsonaro, né, e também em tantos outros que se dizem patriotas, talvez o bolsonarista que está aqui me assistindo agora faz parte de um grupo que eu até acredito que foi iludido. Alguns já caíram a ficha de que foram traídos por Bolsonaro. Eu não condeno aqui, nesse canal nunca chamei bolsonarista de gado, porque eu tento entender as razões que levaram o povo brasileiro em 2018 a eleger Bolsonaro presidente. Então eu não condeno o eleitor, discordo profundamente da escolha, mas tento entender os motivos. Mesmo em 2022, vamos lembrar, Bolsonaro no segundo turno teve mais votos do que teve no segundo turno em 2018. Né? Sim, né? Então a quantidade de gente que de alguma forma ou acreditava no Bolsonaro ou rejeitava o PT foi maior. Só que o anti-bolsonarismo, né, e as pessoas que gostavam do Lula tiveram um número maior. Lula venceu as eleições, simples assim. Então eu tento entender os motivos. E aqui a gente tem que observar que por trás da intenção de muitos patriotas estava o quê? Dinheiro, lucro do próprio Bolsonaro. Me perdoe quem ainda acredita nele. Né? Olha, né, sinceramente, né, observar um cidadão que ficou em 7 mandatos no deputado federal se apresentar, né, com o discurso que apresentou em 2018 e agora depois no poder, né, de uma suposta simplicidade, de uma preocupação com o país. Olha, não dá para acreditar nesse tipo de gente. Né? Foi já revelado por várias pessoas próximas a Bolsonaro, tudo farsa, tudo mentira. Então o interesse de muitos é por negócios, por lucros. E aqui está aqui desse patriota que estava lá, né, alimentando expectativa de guerra civil e, opa, vendendo as armas, lucrando em cima. Segundo foi divulgado aqui pelo Metrópolis, que vai lembrar que 1 ano após aquelas conversas que expuseram a intenção de usar violência armada contra o estado das urnas, George, de dentro do acampamento do quartel-general do Exército, falou em uma missão importante. Pouco depois, na véspera do Natal de 2022, né, foi encontrado pela PM do DF, né, uma bomba colocada em um caminhão-tanque estacionado em concessionária no aeroporto de Brasília. A missão seria
a explosão, segundo indícios da investigação. O Jorge foi identificado como mentor do ataque, foi condenado pelo TJ do DF a cumprir 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. Alan Diego, também condenado pela tentativa de explosão, diz que recebeu de Jorge a bomba e a colocou no local. E o Wellington Macedo, eu gravei um vídeo aqui, bolsonarista, chorando no depoimento, tá foragido, escondido em fazenda, né, de bolsonarista, né, dizendo aqui que ele ia fazer a cobertura com isenção do episódio. Então é isso, essa aqui é a turma, né, que acreditava que Bolsonaro, se fosse derrotado, tinha que ter guerra civil e tudo mais, mas estava aqui um deles lucrando em cima dos outros que acreditavam nesse discurso. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero depois voltar aqui a alguns assuntos, mas por enquanto, fique por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.